Clássicos da literatura estão sendo reescritos. Em seu romance profético, 1984, publicado em 1949, o escritor britânico George Orwell descreveu uma sociedade distópica, em que o Estado controla todos os aspectos das vidas dos cidadãos. O protagonista do livro, Winston Smith, trabalha no Ministério da Verdade, um órgão encarregado de reescrever e falsificar a história. Se um determinado evento histórico não se encaixa na narrativa do partido, ele é simplesmente reescrito. Nessa sociedade, o controle da linguagem é fundamental. Significados de palavras que o partido considera inapropriados são apagados. Por exemplo, a palavra livre pode ser usada no sentido de desprovido. O gramado está livre de ervas. Mas não pode ser usada no sentido de liberdade, porque a liberdade não existe lá. É a chamada nova língua com a qual o partido doutrina os cidadãos. Estando nós em uma sociedade parecida com a descrita por Orwell, a reescrita da história e a nova língua estão indo de vento em popa. A mais recente vítima é o também escritor britânico Roald Dahl. Ele nasceu em Cardiff em 1916 e morreu em Oxford em 1990. É considerado um dos maiores contadores de histórias infantis do século XX. Seus livros venderam mais de 250 milhões de cópias. Entre eles estão Os Gremlins, James e o Pêssego Gigante, As Bruxas e Matilda. Sua obra mais famosa, porém, é A Fantástica Fábrica de Chocolate, publicada em 1964, que conta a história de como Charlie Bucket encontra um bilhete dourado que lhe dá o direito de visitar a fábrica dos chocolates Wonka, junto com outras 4 crianças. Você deve ter assistido ao filme baseado no livro, seja a versão de 1971, seja a refilmagem de 2005. Pois bem, mas eis que o Ministério da Verdade decidiu que os livros infantis de Roald Dahl, que tanto alegraram crianças mundo afora, por décadas e décadas, contêm termos ofensivos que precisarão ser reescritos. As novas edições de seus trabalhos já trarão mudanças para que sejam mais inclusivas. Essas mudanças têm o aval da Puffin Books, a editora que publica os seus livros, e do dono dos direitos de sua obra. A propósito, quem detém esses direitos é a gloriosa Netflix, que os adquiriu em 2020. Mais um estrago decorrente dessa noção bizarra de propriedade intelectual. A Puffin e a Netflix revisaram toda a obra de Dahl, alterando trechos em 10 dos 19 livros do escritor. Centenas de palavras foram alteradas ou removidas, incluindo descrições de personagens, raças e locais. O Ministério da Verdade trabalhou bastante. Quer exemplos? Comecemos com As Bruxas, publicado em 1963. O livro conta a história de bruxas que não gostam de crianças. A maioria das alterações aí diz respeito à descrição das mulheres. Na nova edição, empregada virou camareira. Um rebanho de senhoras virou um grupo de senhoras. Você deve estar louca, mulher? Virou você deve estar fora de si. Em um certo trecho, Dahl escreveu: "Não seja tolo, minha avó disse. Você não pode sair por aí puxando o cabelo de toda mulher que encontra, mesmo que ela esteja usando luvas. Só tente e veja o que acontece." Qual é o problema aí? Nenhum, né? Mas não para os revisionistas. Esse trecho virou: "Não seja tolo, minha avó disse. Há várias razões pelas quais as mulheres podem usar perucas e não há nada de errado nisso." O texto foi completamente adulterado. Uma outra passagem desse livro foi mudada. Originalmente tínhamos: "Mesmo que ele esteja trabalhando como caixa em um supermercado ou datilografando cartas para um empresário." Por algum motivo, os revisionistas acharam que o emprego de caixa ou de secretária não eram dignos. Aí o trecho foi mudado e virou: "Mesmo que ele esteja trabalhando como uma cientista de renome ou dirigindo um negócio." É mole. Outras mudanças dizem respeito ao peso. Assim, Ratinho Gordo Marrom virou Ratinho Marrom. "Eis o nosso garotinho", ela disse. "Ele precisa fazer uma dieta." Virou: "Eis o nosso garotinho." O texto original dizia: "Mas e o resto do mundo? E os Estados Unidos, a França, a Holanda e a Alemanha? E a Noruega?" Como ele ousou citar só 5 países, assim, apenas a primeira frase sobreviveu. As outras 2 foram limadas. Essa é uma pequena amostra das 59 adulterações feitas em As Bruxas. E isso só em um de seus livros. Em Matilda, livro publicado em 1988, temos a história de uma garotinha precoce que é maltratada pelos pais. Um dos trechos dizia: "Ela navegou caravelas com Joseph Conrad. Ela foi à África com Ernest Hemingway e à Índia com Rudyard Kipling."
Por algum motivo, os revisionistas não gostaram da menção a alguns autores e mudaram o trecho para: ela visitou o século XIX com Jane Austen, ela foi à África com Ernest Hemingway e a Califórnia com John Steinbeck. Dahl descreve a diretora da escola, a Sra. Trunchbull, como tendo cara de cavalo. A expressão foi sumariamente removida. Em outro trecho, Dahl faz menção a 8 agradáveis pequenos idiotas, o que foi mudado para 8 agradáveis garotinhos. James e o Pêssego Gigante, publicado em 1966, também foi vítima. O livro conta a história de um menino órfão que entra em um pêssego mágico gigante e tem uma aventura surreal em um outro mundo. Os homens nuvens viraram as pessoas nuvens. A senhora esponja não é mais a gorda, a senhora aranha não tem mais a cabeça negra, e as minhocas não são mais rosadas. Em Os Cretinos, publicado em 1980, Dahl menciona uma língua africana esquisita. Na nova versão, ela não é mais esquisita. A senhora Tweet não é mais feia e bestial. Na versão original de O Maravilhoso Remédio de George, uma passagem dizia: "Veja, você está de pé e não está nem usando uma bengala." Na versão adulterada, esse trecho virou: "Veja, você está cheio de energia." É inacreditável, não é mesmo? Bengalas são ofensivas agora. Nem a Fantástica Fábrica de Chocolate escapou. A palavra gordo foi abolida. Augustus Gloop, o garoto alemão fanático por doces, agora é chamado de enorme. Os trabalhadores da fábrica de Willy Wonka, os divertidos Wumpa-Lumpas, não são mais chamados de teimosos, minúsculos e mais baixos do que meu joelho, mas apenas de pequenos. Além disso, eles não são mais homens pequenos, mas sim pessoas pequenas. Uma passagem descrevia: o homem atrás do caixa parecia gordo e bem alimentado, tinha bochechas e lábios gordos e um pescoço também bem gordo. Tudo isso foi retirado. Se eu fosse citar todas as mudanças, este vídeo teria 1 hora de duração. Mas já deu para ter uma ideia, né? Um absurdo completo. O que podemos fazer agora é caçar os livros originais de Dahl nos sebos da vida.